eu corto meu saco ao vivo, numa transmissão do Instagram, sem gritar, se o Adélio Bispo tinha dinheiro para pagar aqueles advogados. E deu na Gazeta do Povo hoje, um pouco antes de começar esse programa, a seguinte notícia. Investigação da Polícia Federal esvazia ilações da esquerda contra Bolsonaro no caso Marielle. Desde o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, setores da esquerda tentaram envolver o ex-presidente Jair Bolsonaro no crime. No entanto, o relatório final do inquérito da Polícia Federal, e olha, a Polícia Federal, hein? Polícia Federal que não está gozando de muita credibilidade desde o 8 de janeiro, porque ela tem atuado sem o sigilo, que ela deve atuar sigilosamente, porque os inquéritos são sigilosos e os processos são públicos, porque a Polícia Federal, além de não ser sigilosa, sempre fala primeiro para a Globo, antes mesmo de mandar relatório para o MP, ela fala para a Globo. Tem uma fonte lá que ninguém investiga para saber quem é o cagueta da PF, que é a fonte da Globo. Semana passada mesmo, terça-feira, o Alexandre de Moraes, não é só a PF, também o STF, a PGR. O Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão falando do passaporte do Bolsonaro antes mesmo do advogado do caso, o Fábio Weingarten, saber da decisão. A Globo já sabia. Então, assim, se esta Polícia Federal que está fazendo essa palhaçada toda fez isso aqui, isso é muito grave para a esquerda. Pelo menos seria se houvesse judiciário sério no país. Mas vamos lá. O relatório da PF não ratifica nenhuma suspeita. Essas ilações sequer são mencionadas no documento de 479 páginas que abrange a investigação inicial da Polícia Civil, que, para quem não sabe, tem muita gente que pergunta por que não governo de janeiro não se resolveu o caso da Marielle? E do novo Brasil? Fica patrulhando lá e não resolveu o caso da Marielle! Aí eu pergunto, o PT ficou 8 do Lula, 4 a Dilma, 12, mais 2, com 16 anos não resolveram o Celso Daniel até hoje. 16 anos. Aí tá ralhando porque 4 anos não resolveu o caso da Marielle. Ô, tá, 16 anos ficou o PT e não resolveram o Celso Daniel, então não vem. E tem outra. 4 anos do governo Bolsonaro, a investigação não estava sob a Polícia Federal. Aliás, a Polícia Federal tentou atrair o caso para ajudar na investigação, mas o STJ negou a atração de competência, a federalização do caso, em outubro de 2022. Tanto que foram os esforços do Flávio Dino, como ministro da Justiça, que fizeram com que o Estado do Rio de Janeiro, que era o único responsável pela investigação, atraísse o caso, e tendo atraído o caso, isso acabou sendo, e por ter, como é que se diz, investigados com foro, com prerrogativa de função, fosse atraído pela Polícia Federal e julgado pelo Supremo Tribunal, que julga tudo também, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal agora está uma maravilha. Eles estão julgando, tem foro privilegiado até para a primeira-dama. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Condenaram a Pietra Bertolazzi lá a pagar acho que 20 conto, porque ela chamou, falou que ela, segundo a decisão, né? Ela mentiu que a Janja, ela vai para Santo Tomé das Letras, porque eu não sei se eu posso falar o que a Pietra falou, né? Que a Pietra falou na Jovem Pan uma vez que a Janja, ela fuma um do bom, né? Aí o STF condenou. O STF? Eu não sabia que Janja tinha foro privilegiado. Que primeira-dama não entra
E mesmo que entrasse, para quem não sabe, o foro privilegiado, ele é só quando o crime é cometido por aquele que tem o foro privilegiado, não quando ele é vítima. Então, além da Janja não ter o foro privilegiado, se ela tivesse, ela tinha que ser a vítima, não, ela tinha que ser o acusado e não a vítima. Porque o foro privilegiado é para quando você é acusado. Então, assim, o presidente, o senador, o deputado federal foi acusado de um crime, ele vai ser julgado pelo STF. Mas quando ele é vítima, segue a instância ordinária. Mas a nossa justiça que anda tão ordinária, que além de dar um foro privilegiado para a primeira-dama, todo mundo achou que eu ia falar outra palavra, mas não falei, porque eu sou muito rápido, não sou bobo. Né? Além dela ter o foro privilegiado, ela tem o foro privilegiado sendo vítima. E aí agora, só para fechar esse negócio aqui do caso da Marielle, então foi por isso que o caso da Marielle foi por lá, então foi por isso que o Bolsonaro não resolveu, e mesmo se tivesse ido para a PF do Bolsonaro, por que o Bolsonaro não fez nada? Porque não cabe ao presidente investigar. Porque a Polícia Federal, apesar desta infeliz desgraça da realidade, de ter sido colocada sob o guarda-chuva da Polícia Federal, sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aliás, isso que é uma desgraça, porque a Polícia Federal ela tem que ser isenta. Não cabe a um presidente resolver um caso policial, não cabe a um presidente determinar que se investigue, não cabe a um ministro, que é um braço do presidente, determinar, como fez o Flávio Dino, que se investigue qualquer coisa. Então tá tudo errado aí. Mas agora veio a Polícia Federal com o relatório. O Bolsonaro não matou a Marielle. Agora, sabe o que eu ouço de fonte, Pitoli? Eu vou dizer já, mas essa notícia deu na Gazeta do Povo. Vai ver se está em destaque no Globo. Eu vou ver aqui se está em destaque, porque é a primeira notícia do portal da Gazeta do Povo. Eu vou abrir agora aqui o app do O Globo. Vamos ver no app do O Globo se está aqui. Olha, não tem. Não tem nem nas primeiras 3 notícias. Tá falando do Moro. Mas agora, quando eu abro a Gazeta do Povo, é o único jornal que está dando esta notícia de que a PF descartou que o Bolsonaro matou, mandou matar, ou mandou que mandassem matar, ou mandou que mandassem que mantivessem mandando matar a Marielle. Eu tenho conversado muito com o pessoal do presidente Bolsonaro, e eles têm uma convicção muito forte de que isso aconteceu em março, ao assassinato da Marielle. E o Bolsonaro ele concorreu à presidência aquele ano. O que aconteceu? Ele levou uma facada. E é muito interessante esse raciocínio que ele coloca. Mataram a Marielle, quiseram me matar, porque se eu tivesse morrido, eles iam ter jogado na minha conta essa morte. Renato, eu entrevistei a Mara Gabrilli, ainda na condição de candidata a vice na chapa da Tebet, no dia 28 de setembro, era aniversário dela, da Mara Gabrilli esse dia, 28 de setembro de 22. E aí no Jornal da Auriveja, ainda era Jovem Pan naquele momento, ela falou sobre o caso Celso Daniel, citou o pai dela, né, citou o pai, toda a história da morte do Celso Daniel, depois também da colaboração premiada, a delação do Marco Valério, enfim, e ela cita toda a história do Celso Daniel numa entrevista para mim na rádio, naquele 28 de setembro de 22. Tomei processo, fui obrigado a tirar todo o conteúdo correspondente à matéria do ar, todos os recortes, aquela edição do jornal tive que tirar do ar. Então, veja, se eles não conseguiram resolver, né, porque não quiseram resolver o caso Celso Daniel, do mesmo jeito se aplica, por exemplo, quem é Adélio Bispo, né, quem o levou para Juiz de Fora, de onde surgiram os advogados, quem era aquele álibi da Câmara daquele... E chegaram de aviãozinho particular os advogados. Então tem coisa que não pode ser tratada no Brasil, viu, Pavio? O rapaz era praticamente um mendigo. Não tinha dinheiro para comprar sapato. Deu uma facada com faca enferrujada ainda. Entrou
esfaqueou, saiu calmamente numa nice, e o cara que era praticamente um mendigo veio uma banca de advogado, porque eu pago advogado criminalista, eu pago bons advogados criminalistas para me defenderem dos processos que eu levei pelas verdades que eu falo. A gente não pode falar a verdade. A gente tem que ser canalha nesse país, tem que ser hipócrita, tem que ser sujo, aí você não tem problema. E custa caro advogado criminalista. Então é impossível que o Adélio Bispo, é impossível. Eu corto meu saco ao vivo numa transmissão do Instagram, vestido de Carmen Miranda, sem gritar, com vidro de shampoo na boca, se o Adélio Bispo tinha dinheiro para pagar aqueles advogados. Tinha. Pavi, e você citou há pouco a questão de vazamento de informação por parte da Polícia Federal, né? Eu defendo uma ideia de que todo mundo ganha e ganha muito com esse vazamento. Porque, veja, a gente sabe como funciona a internet hoje, Pavi. Quanto a gente fatura com o like, com o compartilhamento, com o comentário, com um novo inscrito, tudo isso do ponto de vista do negócio digital, lá no fim é renda, é resultado, é dinheiro que vai entrar. Aí eu te pergunto, uma notícia dessa vaza, fica ali de posse daquele canal, seja ele qual for, a Globo, a preferência, a gente sabe. E você viu 300% de aumento no lucro? No primeiro ano do governo? Pois é. Você sabe então, que eu gostei do presidente lá da Globo falando o seguinte? Nós fizemos as escolhas certas em 2020. Fizeram nas eleições as escolhas certas. Ai, meu Deus do céu, eles nem têm vergonha mais de esconder. Não. Nem esconde mais. Agora a gente entende a alegria do pessoal lá da redação quando saiu o resultado. Lembra do videozinho do resultado da eleição? Opa! Agora tá 300% de lucro. Num ano, porque tá tudo em queda, né? O audiovisual. Aí, uma determinada empresa fez as escolhas certas e tá aí, né? Quem planta, colhe. Quem compra calcinha e batom direito ganha mocassim caro. A vida é assim, a gente é que é bobo. A gente é que é bobo. Eu queria agradecer a todos vocês que contribuíram com este programa, com a sua presença irreverente, com o seu compartilhamento, o seu comentário e, é claro, a curtida. A curtida é o que mais vale. O quê? O seu like. Este sinalzinho aqui que é o curtir, que você vai pegar e vai apertar quanto der. Agradeço a companhia e vejo vocês amanhã aqui neste Bate-Canal